Olá, saudações! Aqui professor Antônio Márcio com uma videoaula sobre o tema Wronskiano, o prezado Joseph Maria Wronski. Tem mais uns sobrenomes no nome dele, mas até aqui está de bom tamanho. Tá, então, gente, aqui inicialmente vou apresentar para vocês o conceito desse cálculo que leva o nome, tá? Wronskiano, que tem a ver com o sobrenome do seu autor, que era Wronski, beleza? Agora, como uma introdução a essa definição, é interessante a gente lembrar de um tema que vocês estudaram lá em álgebra linear, quando dois objetos em matemática são ditos LI, linearmente independentes, ou quando eles são ditos LD, linearmente dependentes. Lembre que o conceito de LI e LD para duas entidades algébricas, ela vem à tona, tal conceituação, com base em uma multiplicidade entre esses objetos do ponto de vista escalar. Então, por exemplo, vou chegar bem aqui para vocês falarem bem assim, ó. O objeto y1, como uma função real, tá? De R em R, y imagem, x domínio. Se eu falar que y1 é LD com y2, então existirá uma constante k, real, qualquer, que pode ser escrita como múltiplo escalar que relaciona esses dois objetos, como você vê aqui, y1 e y2. Então, essa escrita, aí recordando a quem assiste esse vídeo do conceito de LD e LI lá em álgebra linear, tá? Veja aqui, eu posso afirmar que y1 é LD com y2 aqui nesse caso? Sim, porque um depende do outro, um está em função do outro. A ideia de dependência como multiplicidade escalar que permite um objeto ser obtido do outro por essa multiplicidade. Então, se eu consigo escrever y1 como igual a um escalar k como múltiplo de y2, então y1 e y2 são ditos LD. Na medida que isso não for possível, não é possível colocar um objeto como múltiplo do outro, isto é, um em função do outro pelo múltiplo, não é possível? Então aqui teria um diferente, e aí se for um caso diferente, não dá para colocar um em função do outro como múltiplo escalar, aí eu diria que os dois são LI, lembre disso. Esse é o conceito inicial para LI e LD, depois tem aquele conceito da combinação linear nula, quando eu acho as constantes todas dos objetos dando zero, todos os objetos são LI entre si. Se a combinação linear nula tiver escalares que pelo menos um não seja nulo, então eu teria no conjunto de objetos algum que é LD com outros. Top! E aí, essa é a motivação para estudar o Wronskiano. Por quê? Esse indivíduo, que eu vou mostrar a foto dele aqui mais abaixo, observe comigo aqui, ó, deixa eu descer um pouquinho. Você vê aí na tela aqui mais amplamente a foto, tá? Uma imagem que a gente chama de foto imagética, né? Que seria uma pintura a partir da fisionomia desse indivíduo, que viveu no século XVIII, segunda metade do século XVIII, até pouco depois da primeira metade do século XIX, tá? Entre o 18 e o 19, o Joseph Maria O.N. Wronski. E aí o Wronskiano vem desse sobrenome aí final dele, Wronski. O que esse cara pensou em fazer? O que ele definiu? O que ele desenvolveu, tá? Olha que massa. Assim como eu consigo estudar, olha o pensamento. Assim como eu consigo estudar a dependência linear entre objetos, vetores, funções, equações, variáveis em geral. Se eu quiser estudar agora a dependência entre funções e suas derivadas, essa é a pegada aqui do Wronski, tá? Você já está vendo aí que a definição do Wronskiano, como assim levou o nome dele, diz respeito a um determinante. Observe aqui o caso. Então, como é que começa a história, tá? Dadas duas funções, aqui ele chamou de φ1 e φ2, de um domínio intervalo aberto de AB, no contradomínio real. Então, uma função real que sai do intervalo ali restrito no domínio, intervalo que vai de A até B. Veja, esse intervalo não é compacto, é um intervalo aberto, então eu não vou cogitar fazer uma derivada num ponto que seja o extremo, A ou B, que são intervalos ali abertos. Lembre que tanto o valorzinho A como B nesse domínio não fazem parte do próprio, tá? O intervalo ali é aberto. Eu posso dar limite na região? Claro, na vizinhança, numa boa. Então, olha que interessante, eu parto de um domínio que ele é restrito em R.
Então, falar nesse contexto do Vronsky é trabalhar com funções que têm um domínio restrito em R, intervalo aberto. Isso faz sentido porque, se eu vou falar de dependência linear em derivadas, lembre que nem sempre uma função é derivável. Em todo o domínio dela, nem sempre é derivável. Lembre disso lá de cálculo 1, ok? Aí você lembra lá alguns detalhes importantes, né? Se a função é derivável, então ela é contínua. Se ela é contínua, não quer dizer que ela é derivável. Exemplo da função modular no ponto de bico. Ali eu não consigo ter derivada. Os laterais, limites laterais, por definição, não convergem ao mesmo valor naquele caso. Lembre disso. Agora, curioso, lembrando de integral também, né? Quando a função é contínua no intervalo, então ela é integrável ali, tá? Mas ser contínua não quer dizer que ela é derivável. Lembre disso. Ser derivável quer dizer que é contínua. Tudo bem, mas a recíproca não vale. Então, óbvio aqui, porque eu pego um intervalo num domínio específico, é porque eu tenho que lembrar que eu estou considerando aí funções deriváveis, funções ditas diferenciáveis. A motivação de Vronsky foi pensar a situação LD-LI para a função e suas derivadas. Aí olha o que ele faz. W, do Vronskiano, de duas funções em sua variável de domínio, que aqui ele chamou de T, podia ser X, é simplesmente o determinante de uma matriz, observe isso, em que, piloto laranja, a primeira linha é formada pelas funções, só as funções, já a segunda linha é formada, aqui funções, e embaixo derivadas. Aí você pensa assim, vamos devagarzinho, né? Se eu tivesse aqui um caso de calcular Vronsky com três funções. Primeira linha, só as funções, φ1, φ2, φ3. Segunda linha, as primeiras derivadas de cada uma das funções, respectivamente. Φ'1, Φ'2, Φ'3. E a terceira linha, as segundas derivadas, tá? De φ1 até φ3. Então, lembre, determinante, álgebra linear, sempre é calculado numa matriz quadrada. Essa matriz, que é a matriz do Vronskiano, sempre é formada por linha 1, as funções, e as demais linhas descendo verticalmente, linha horizontal, coluna vertical, não se esqueça. Descendo com as linhas, cada linha abaixo da primeira é a sequência das derivadas dessas funções. Então, se eu tivesse aqui 4 funções, eu teria linha 1, funções, linha 2, as primeiras derivadas delas, linha 3, as segundas derivadas delas, e linha 4, as terceiras derivadas delas. Pronto. Como é um determinante, aqui para o caso 2 por 2, você lembra, né? Aplicando aqui a regra de Cramer, multiplica a diagonal principal, φ1 vezes φ'2, menos φ1' vezes φ2. E aí eu vou ter uma resposta no final, né? Eu vou descobrir qual é a resposta. A ideia, olha que interessante, de você multiplicar função com sua derivada e criar um mecanismo de cálculo, que é pelo determinante, que cruza φ1 com derivada em φ2, φ1' derivada em φ1 com φ2, eu estou estudando como φ1 e φ2 se relacionam com suas derivadas e entre si também. Dependendo da resposta que eu descubro aqui, eu consigo falar, por exemplo, se essas funções são LI ou LD, em termos também das suas primeiras derivadas. Como você viu anteriormente, para falar que um objeto é LI com outro objeto é quando eles não puderem ser múltiplos escalares. E LD, quando eles puderem ser múltiplo. Então perceba, se por exemplo aqui depois da interrogação, no valor da interrogação, eu tivesse resposta 0, isso quer dizer que eu podia colocar φ1 vezes φ'2 em função de φ1' vezes φ2. Né? Dando 0 aqui, eu posso colocar um produto em função do outro. Que massa! Mas numa situação que dê diferente de 0, não dá para colocar um produto desse em função do outro. Ou seja, a ideia de Vronsky foi, como falava anteriormente e agora reforçando, criar um mecanismo que permita o cara da matemática, o cara da física, o cara da engenharia, afirmar quando uma função e outra, mais as suas derivadas, são ditas LI ou LD. Tá? E aí, muito lindo, usar a ideia de determinante foi muito boa, porque eu consigo criar uma multiplicidade entre as funções, seja a função e sua derivada, e cruzando φ1 com φ2.
Então, repito, olha que interessante já o raciocínio aqui final. Se o Wronskiano de φ1 com φ2 der diferente de zero, então dá para colocar uma porção desse produto em função da porção do outro produto, né? Quando eu transitar uma parcela de um membro para o outro. Por exemplo, se eu pegasse aqui menos φ1 vezes φ2 e eliminasse ambos os membros, então teria φ1 vezes φ2 igual a φ1 vezes φ2. Tá? Mas se for diferente de zero, então eles ficariam diferentes. E aí eu não conseguiria ter essa multiplicidade entre eles, porque já as funções em si, multiplicadas inclusive por suas derivadas, já são distintas. Mesmo que as derivadas aí fossem constantes, φ2, φ1, ainda assim teria diferente. Porque já os objetos estão diferentes todos entre si. Olha que massa isso, ok? Então, como primeiro momento, depois que você aprendeu o que é Wronskiano e o sentido do Wronskiano, massa, aí você vê agora alguns exemplos, como a gente calcula Wronskiano em funções. Posto isso, vem a parte principal dessa videoaula, que é um teorema que mostra o que eu acabei de explicar aqui agora para vocês, como o Wronskiano me ajuda em termos de uma EDO. Porque você deve lembrar que numa EDO de segunda ordem, coeficientes constantes, homogênea, aquele primeiro capítulozinho quando começa a segunda unidade de EDO no IFBA Paulo Afonso, o conjunto de solução, que é a solução geral de uma EDO de segunda ordem, homogênea, linear, coeficientes constantes, ele é tal que as funções y1 e y2 que estão na combinação linear que gera a solução geral devem ser LI. Do contrário, não teria y e y2. Porque uma estaria em função da outra, então teria só uma, na verdade. A gente viu isso em sala, então maravilhoso. Você consegue com o Wronskiano já afirmar, antes mesmo de achar soluções, tendo uma característica da EDO posta, se eu tenho um conjunto ali de funções LI ou não. Então, descendo aqui rapidinho, ó. Vamos descer aqui rapidinho. Esse Wronskiano, essa técnica de cálculo, vocês vão ainda estudá-la mais para frente, em outras matérias, tá? Vai ter aplicação do Wronski em outros cenários na engenharia elétrica que vocês vão cursar do 5º período para frente. Então, alguns cálculos aqui rapidinho, vamos lá. Ó. Já tem alguns exemplos aqui calculados, tá? Alguns exemplos do Wronskiano de duas funções, já com resposta. Vou montar aqui o cálculo, vocês acompanham comigo, ver alguns exemplozinhos de como funciona isso na prática, tá? Lembrando, o Wronski não é aplicado apenas a duas funções. Eu poderia ter 3, 4, 5, 10 e segue, como eu expliquei anteriormente, na construção da matriz da qual você vai exprimir o determinante dela. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui esse item, pegar esse item B, chamar ele de B aqui. Tá? Quero o Wronskiano nesse item B. Quem é? Determinante. Lembra, determinante você pode colocar com barras verticais, que englobam os seus elementos da matriz, ou colocar o det na frente com colchetes ou parênteses. Então, primeira linha, só as funções. Cosseno em t e seno em t. Baixou, vamos aqui para o lado, colocar mais bonito. Segunda linha, as derivadas das funções que estão acima. Derivou cosseno, menos seno de t. Maravilhoso. Derivou seno, cosseno de t. Cálculo determinante agora. Ó. Quer ficar cosseno ao quadrado de t lindo. Regra de Kramer, determinante 2 por 2. 3 por 3, regra de Sarri. 4 por 4, 5 por 5, etc. Tem várias formas de calcular. Regra de Chiot, cofator, enfim. Toca o barco. Menos a multiplicação de diagonal secundária. Que eu ficaria com menos seno quadrado t. Então, quando você multiplicar aqui a diagonal secundária, seno com seno ao quadrado, perfeito. Mas tem um menos, tá? Então, usa parênteses. Diagonal principal multiplicada, menos diagonal secundária multiplicada. E aí eu fico com cosseno ao quadrado de t. Menos, menos, mais aqui. E o que é isso, gente? Relação trigonométrica fundamental. Tá? Isso dá lá o seu igual a 1. Maravilhoso. O que você percebe aí? Se eu fosse isolar o cosseno ao quadrado em um dos membros, eu não consigo escrever cosseno aqui como múltiplo escalar do seno. E nem vice-versa. Porque dá igual a 1. Tá? Então vai ficar sempre 1 menos seno ao quadrado. Ou 1 menos o cosseno ao quadrado, se eu isolar o seno. Tá? Eu não consigo relacionar de forma dependente por um múltiplo escalar função e suas derivadas nesse caso. Olha que interessante, deu um resultado diferente de zero.
D diferente de zero, eu teria uma situação que a gente chama de LI. Resolver isso já já aqui num teoremazinho lindo. Então tá aí aqui o gabarito rapidinho para vocês verem, ó. Item B. Depois, deixo como exercício, façam os demais, tá? Inclusive esse item aqui, eu chamo ele de D, tá? O item que tem o T ao cubo e o cubo do módulo de T. E aí se aplica a definição de módulo. Definição de módulo, aqui eu teria 2 Wronskianos para calcular. Porque na hora que eu fizer o módulo de T, todo T no módulo, com um cubo lá fora, isso aqui para mim tanto sai com T ao cubo, natural, ou como vai sair com menos T ao cubo. Essa parte quando T é maior ou igual que é zero. E essa de baixo, vocês lembram, quando T for menor que zero. Como é o cubo, então vai continuar o sinal negativo, né? Expoente ímpar, base negativa, vai terminar negativo, né? Menos, 3 vezes, vai terminar negativo, tá? Então, nesse caso, no item D, você calcula o Wronskiano 2 vezes. Um para o caso quando T é maior ou igual que é zero, fica T ao cubo mesmo. E o outro caso quando T é menor que zero, menos T ao cubo. Calcula os dois, vai dar a mesma resposta bonitinha, lindamente. Agora, veja que interessante. Como aqui tem um módulo, olha que massa, viu? Esse item D. Como aqui tem um módulo, você não consegue dizer que T ao cubo é múltiplo escalar do cubo do módulo de T. Por quê? Porque ou vai ficar T ao cubo como T ao cubo, que é igual, ou T ao cubo como menos 1 que multiplica T ao cubo. Então, eu não tenho um múltiplo escalar que relaciona os dois. Se eu não tenho um múltiplo escalar que relaciona os dois, não dá para falar que eles são LD. Tá? Eu teria 2 múltiplos possíveis, não um. E isso é interessante, porque como eu não tenho uma multiplicidade específica para colocar dependência, mesmo dando zero nesse caso, por causa do módulo, é bom destacar isso, aí eu não teria um caso LD. Perceba, porque eu não tenho um múltiplo que relaciona os dois, mas 2 possíveis, depende do intervalo aqui. Então, por definição de LD, um objeto é múltiplo do outro específico. Pá! Pronto, aqui eu não teria, eu teria dupla multiplicidade. Ora um, ora o outro. Então, no fundo, T ao cubo, o próprio T ao cubo, então não tem como dizer que é relacionado LD com o outro, porque é o próprio, tá? É ele mesmo. E quando for com respeito a menos 1, aí eu teria um caso LD, mas que não tem como vir à tona. Isso é interessante, porque é um módulo aí. Se eu pensar módulo T ao cubo por fora, ou pode ser por dentro, porque aqui nesse caso vai controlar negativo de todo jeito. Quando eu pegar a parte negativa da resposta, já que o expoente é ímpar. E o T ao cubo, ou seja, um cara com seu módulo, não tem como dizer que é LD, porque não tem um múltiplo escalar ali envolvido. Mas eu teria duplicidade, e isso aí quebra com o conceito de LD. A dependência fixa. Aqui eu teria mais uma dependência e que varia de um caso para outro. Num caso, não tem dependência, porque T ao cubo é o próprio T ao cubo. Tá? Num outro, teria uma dependência, mas quando eu pego o objeto como um todo, que é o módulo, eu tenho outra possibilidade, e aí, portanto, não. Veja que esse é um caso de exceção, e é bom falar sobre isso, vai estar gerando um teorema. Se o Wronskiano der zero, não quer dizer que eles já são LD. Mas se o Wronskiano der diferente de zero, isso sim quer dizer que eles são LI. Eu posso ter um caso Wronskiano dando zero e o conjunto ainda assim ser LI, não poder ser LD. Esse é um exemplo, porque eu tenho um objeto com um módulo top, ou seja, Wronski não nulo implica objetos LI. Wronski é nulo, quer dizer que é LD? Não, que seria se pensar recíproca, né? Se eles forem LD, então o Wronski seria o zero. Se eles forem LD, Wronski é zero. Massa. Mas o Wronski ser zero não quer dizer que é LD. Guarde isso. Tá aí um exemplozinho rápido. Vamos descer agora para o teorema e terminamos já a nossa aula, que aqui é bem curto mesmo. Olha o teorema lindo. Essa é a parte, vou dar um zoom bem grandão. Essa é a parte mais bonita quando você estuda a teoria do Wronskiano. Tá? A aplicação aqui é a EDO. Então, teorema, ó. Esse é um caso com 2 objetos, 2 funções. Mas repito, poderia ter 3, 4, 5, 6. Eu consigo montar determinante numa boa, como eu expliquei anteriormente. Então, teorema. Se eu tenho lá 2 funções, como você viu na definição de Wronskiano, são diferenciáveis, beleza. E aí, eu garanto que exista ponto, olhe para cá, eu garanto que exista ponto no intervalo do domínio da função em que eu consiga aplicar o Wronski. E como o Wronski tem derivada, então eu falo que nesse T0 a função é diferenciável. Óbvio, porque se Wronski trabalha derivada, eu tenho que garantir que no intervalo
eu tenha valores que eu possa derivar. Por isso que o intervalo já é mais curtinho quando eu pego no domínio dessas funções diferenciáveis. Massa. Então, olha a hipótese. Duas funções diferenciáveis, existe valor no domínio da função onde eu posso derivar, φ1, φ2, tal que, olhe para isso, Vronsky das funções, no seu domínio, distinto de zero, implica, vou botar por cima para poder não cortar aqui, ó, implica que essas funções são LI. Então, a construção da teoria anteriormente, quando você motiva a definição, você recebe a explicação da origem da motivação intelectual do autor da definição, o teorema que vem em seguida, ou os teoremas que poderiam vir, eles têm sentido, né? Não são à toa. A construção do teorema tem um sentido, tem um propósito. Ela está fundamentada, tal teorização, lá na definição do Vronskiano, com a motivação do tema LDI. Massa, massa. Então, olha que interessante. Calculei o Vronsky duas funções diferenciáveis, deu não nulo, já posso falar que as funções são LI. Peraí, e a recíproca? Vou baixar aqui um pouquinho. CLI, olha a recíproca. Serem LI os objetos. A recíproca vale? Vamos deixar aqui, ó. Serem LI quer dizer que o Vronsky será não nulo? Errado. Aí pare. A recíproca aqui não vale. Volta lá comigo aqui em cima, ó. Olhe o caso que está aqui no nosso item D. Eu tenho dois objetos. Quem são eles? T ao cubo e o cubo do módulo de T. O Vronsky dá zero. Se eu dissesse bem assim, ó, vamos verificar se T ao cubo e o cubo do módulo de T são LI ou LD. Você fala o que para mim? Que eles são LI. Porque com o módulo eu não consigo ter um múltiplo específico. Com o módulo, T ao cubo continua sendo T ao cubo, não tem objeto dependendo de outro objeto. É o próprio. Então não tem LD aí. Se eu for para o outro lado, T ao cubo saindo como menos T ao cubo, por esse caminho eu teria um múltiplo, que seria o escalar menos 1. Beleza. Mas ele não é único. Então não tem como dizer que o objeto é múltiplo de outro objeto e acabou ali. Não, porque o módulo dá dois caminhos. Isso quebra com a definição de LD. Então, de fato, se eu perguntasse, ó, o cubo de T e o cubo do módulo de T são LI, essas funções são LI, são funções diferentes, perceba isso. Porque note quando eu colocar um cara negativo, veja que, devagarzinho aqui, ó, menos T ao cubo é para T menor que zero. Quando eu colocar um T menor que zero aqui em cima de T, que é negativo, vai ficar um cara negativo, ela vai dar o cubo. Vai dar negativo. Mas com o menos da frente vai terminar positivo. Então, num cubo de T, estando no módulo, tudo sai positivo. Já em T ao cubo, tudo sairá positivo ou nulo. Tem um carinha aí que é um nulo, porque aqui é maior ou igual que é zero. É um nulo. Em T ao cubo, tudo positivo, mas tem os nulos. Já não tem o nulo aqui embaixo. E quando eu comparo com outro objeto, que é só T ao cubo, o outro objeto só T ao cubo. O outro objeto só T ao cubo e não tem módulo. Então, no outro objeto, vale cara negativo. No que tem módulo, não vale. Então, aí devagarzinho. Eles se diferenciam, obviamente, por esse módulo. E quando eu penso em multiplicidade escalar, eu não acho a multiplicidade que garante isso. Eu tenho dois caminhos possíveis. Eu quebro com o conceito de LD, que é a multiplicidade, não é uma, é a multiplicidade que garante isso. Pronto. Então, se você lembrando de LD ali, falasse para mim, ó, professor, eu testei aqui, T ao cubo e o cubo do módulo de T, eles são LI. Já são LI. Aí quando eu calculo o Vronsky, dá zero. Aí eu digo, então a recíproca do teorema não vale. Então guarde essa informação, tá? Vronsky não nulo implica objetos LI. Objetos LI não querem dizer Vronsky não nulo. Acaso que eles são LI, o Vronsky conta dando zero. Ok? Isso você viu naquele exemplo com T ao cubo e o cubo do módulo de T. Guarde isso. A demonstração. Olha a demonstração desse teorema, já está aqui digitada bonitinha para vocês. A demonstração desse teorema ela é bem bonitinha e simples. Vai recorrer muito a tópicos lá de LD e LI, como eu falei para vocês. E é interessante porque a demonstração aqui você pode fazer muitas formas, tá? Você pode demonstrar linearmente, né, de forma direta, que P implica Q. Lembre-se, seu P é hipótese, Q tese. Toda a sua hipótese vai até essa parte que tem um Vronsky distinto de zero, porque o que vem depois é o então, que é a sua tese. Então, você pode provar naturalmente Benjamin Massa,
Tá ali meio observando, muito bem. Você pode provar de P implicando o quê? Trabalha a hipótese, chega em quê? Ou usar aquela equivalência linda, né? Que é a contrapositiva, a equivalência massa. Não que implica não P. Lembre uma técnica fabulosa de demonstração, que é pela contrapositiva. Dizer que uma proposição implica na outra é dizer que a negação da chegada implica na negação da partida. Tá? Então, um exemplo que eu gosto de dar muito seria esse. Ó. Se nasci em Aracaju, P, minha proposição partida, hipótese. Se nasci em Aracaju, então sou sergipano. Bora trocar as posições negando. Se não sou sergipano, então, claro, né? Não nasci em Aracaju. Como eu nasci também em outros lugares de Sergipe. Veja que funciona o sentido lógico, tá? E aí a demonstração, que é a demonstração clássica desse teorema, ótimo para EDO, inclusive, ele vem à tona pela demonstração da contrapositiva. Então, o que eu vou fazer? Se o teorema fala que Wronskiano é não nulo, implica nos objetos envolvidos nele, sendo LI, o que é a contrapositiva? Se for LD, então Vronsky é nulo. Você pega o contrário. Se eu negar a chegada, quem é a chegada? Que φ1, φ2 são LI. Negar isso aqui é dizer que são LD. Negar a partida, que é o Vronsky diferente de zero, é dizer que o Vronsky dá zero, tá? Então, olha que interessante. Isso toma cuidado para não confundir as parcelas aqui. Vronsky não nulo, funções LI. Funções LI quer dizer Vronsky não nulo? Não. A contra recíproca, a sua recíproca não vale. Está aqui em vermelho. Agora, se eu nego a chegada, nego a partida invertendo, em qualquer teorema isso vale. É uma questão lógica, tá? Então, ó, se eu pegar φ1 e φ2, φ1 e φ2 são LD, quer dizer que o Vronsky é nulo? Sim, porque P implica Q é o mesmo que não Q implicar não P, tá? Agora, repito, a recíproca simplesmente é você pegar na sua chegada e tentar ver se a volta vale. Então, dizer que φ1 e φ2 são LI não implica que o Vronsky vai dar não nulo. Tem casos que eles são LI e o Vronsky dá nulo. Aquele caso que a gente viu agora, T ao cubo e o cubo do módulo de T. Então, a demonstração aqui vai seguir com vocês aqui agora em tela pela contrapositiva. Então, olha aqui embaixo, delícia para adiantar também a nossa caminhada nesta videoaula. Já está aqui digitadinho, vou explicando para vocês. E faça anotações junto a isso. Então, demonstração, olha que lindo. Suponho, olha a contrapositiva, suponho minhas funções LD. Tá? Se a ida, qual é a ida? A ida é Vronsky, frente de zero, dando φ1, φ2, LI. Pronto. Esse é P implica Q. Aí como seria não Q implica não P? Então, φ1, φ2, LD implicam Vronsky dando zero. Essa é a contrapositiva. Troco as partes hipótese e tese negando. Tem o mesmo efeito lógico. Top. Então, Vronsky não nulo implica funções LI. Funções LD implicam Vronsky nulo. Agora, repito, isso aqui tem que estar mais mastigado com vocês. Se φ1 e φ2 forem LI, vale a volta? Posso dizer que Vronsky é não nulo? Não. A recíproca desse teorema não vale. Mostramos com um contra-exemplo ali em cima. Massa. Então, a demonstração aqui segue por esse caminho aqui, ó. Como eu coloquei em cima aqui, escrevendo agora com as porções que estão redigidas em tal teorema. Então, bora lá, começando. Se φ1 e φ2 são LD, o que isso significa? Que um depende do outro. Existem escalares, ele chamou quem? Alfa, beta, em que eu posso montar a combinação linear dos dois, ó. Que é isso aqui que está aqui, ó, que massa? Combinação linear. Isso que você vê aqui no primeiro membro dessa igualdade, A vezes φ1 mais beta vezes φ2, é a famosa combinação linear que vocês já estudaram lá, álgebra linear. Então, CLD quer dizer que se eu montar a combinação linear nula, observe isso, aqui, tanto alfa quanto beta não podem ser ambos nulos. Quando eu monto combinação linear nula, comentei isso também anteriormente, e os escalares dão todos zero, quer dizer que o conjunto é LI. Tá? Mas eu estou partindo da hipótese de que eles são LD. Então, quando eu montar a combinação linear nula desses objetos, isso é tal que alfa e beta, olha o que está aqui, ó, alfa e beta não ambas nulas. Alfa e beta
escalares aqui, não ambas nulas. Porque se ambas fossem nulas, eu não podia trabalhar com a suposição de LD. Lembra que sua hipótese aqui, sua hipótese é CLD, porque estamos provando pela contrapositiva. Tá bem mastigadinho aqui para vocês, tá? Então, olha que massa. LD, álgebra linear. Combinação linear nula dos objetos. Perfeito, combinou aqui combinação linear à esquerda igual a 0. Desde que alfa e beta não sejam ambos nulos. Se pelo menos um escalar não for nulo, conjunto LD. Tá? Não sendo ambos nulos, chego nesse cenário. Aí eu faço o que agora? Para trabalhar o Vronsky. Eu tenho que sair dessa hipótese, Φ1, Φ2, LD, e cair no Vronsky nulo. Então, para eu ir atrás do Vronsky, eu tenho que ter derivadas, né? Aí você começa agora a fazer cálculos. No que você gerou de hipótese, você começa a fazer cálculo em cima disso, raciocinar em cima disso para chegar na sua tese. E se de fato chegou, então você provou. Aí eu pego o derivo aqui, ó. Com o azul. Baixa um pouquinho. Vou baixar aqui um pouquinho. Aí se daqui para cá você derivou ambos os membros, essa é a resposta. Por quê? Derivei um lado, derivada da soma, soma das derivadas. Constante fica quietinha. Deriva a parte que tem variável, Φ1, Φ2. Derivou 0, é 0. Aí note que agora, vou rabiscar aqui com vocês para explicar com mais detalhes, essas duas equações com função e derivada vão montar um sisteminha. Ó. Aqui é alfa1 com o seu Φ1, beta Φ2, 0, embaixo, alfa Φ1' mais beta Φ2'. E quando chego nesse cenário, eu consigo colocar esse sistema na forma matricial. Por que eu quis fazer isso? Porque eu peguei minha hipótese LD, coloquei a definição de LD, que é a mesma definição de LI. A diferença é, quando eu monto combinação linear nula, o conjunto sendo LI, os escalares todos vão para 0. Quando é LD, pelo menos um escalar não é nulo. Tá? Como eu tenho 2, então não ambos nulos. Aí derivo para começar a ver o Vronsky aparecendo. Porque eu quero chegar no Vronsky. Você pode chegar no Vronsky, ver se ele conclui meu teorema, minha teoria. Então, derivar aqui tem sentido. Do que eu montei a definição inicial com a minha hipótese, derivo para começar a ver o Vronsky aparecendo. E aí, olha, eu tenho duas equações com Φ1, Φ2 e as derivadas de ambos. Monto sisteminha, os dois aqui vão ter os mesmos escalares, alfa e beta. Aí esse sisteminha eu consigo escrever na forma matricial, para daí chegar na matriz do qual eu tiro o determinante para o meu Vronsky. Forma matricial aqui da sua matriz linda. Tá tranquilo, né? Ó, como posso escrever? Vou botar aqui bonito, peraí. Φ1, Φ2, embaixo. Φ1', Φ2', que multiplica, vem para o lado comigo. A matriz dos escalares, ó. Olha que lindo. A álgebra linear lindamente. Tá? Então, aqui entrando um pouco o zoom, ó. Olha lá. Se você multiplica linha, coluna, volta para onde estava. Tá? Então, uma matriz aqui, o sistema 2x2. A matriz desse sistema associado a ele é 2x2. Matriz coluna das incógnitas, que são os escalares que eu ia encontrar. Maravilhoso. Matriz resposta nula, de quem está depois da igualdade, matriz coluna, tá? Matriz dos coeficientes, aqui é uma 2x2, porque eu tenho um sistema 2x2. Maravilhoso. Matriz coluna das incógnitas, que são os escalares aqui em questão. E a matriz das constantes, depois da igualdade. Prontíssimo. Aí eu pergunto a vocês agora. Eu cheguei onde? Em um produto que dá 0. Quando é que um produto dá 0? Quando uma parcela ou outra for 0. Só que essa matriz coluna aqui, eu sei que ela não é matriz nula. Porque, por hipótese, o conjunto é LD. Então, nem alfa nem beta são ambos nulos. Uma matriz só é nula quando todo mundo é nulo lá dentro. Tá? Então, por hipótese, eu sei que essa matriz coluna, alfa, beta, não é matriz nula. Logo, isso implica que é a matriz dos φs que deverá ir para 0. Essa matriz dos φs deverá ser igual a 0 para que esse produto dê 0. Só que aí, volta de novo. Cheguei no Vronsky? Não. Só me faltaria aplicar determinante. Quando eu aplico determinante em ambos os membros, olha que lindo. Det da matriz nula ainda é 0. Então, peraí. O det de Φ1, Φ2, linha 1, Φ'1, Φ'2, linha 2. Deu 0.
você chegou na sua tese. Se os objetos forem LD, o Vronsky é nulo. Demonstrou seu teorema. Da forma que ele foi dado. P implica Q, você provou fazendo o equivalente. Não Q implica não P. Guarde isso. Então, se o Vronskiano é distinto de zero, os objetos são LI. Contrapositiva. Nego os dois lados e inverto. Se os objetos forem LD, Vronsky, zero. Está aí provado lindamente. Mas os objetos serem LI, quer dizer que o Vronsky continua sendo não nulo? Não. A recíproca do teorema não vale. A contrapositiva sempre vale. Que é uma questão lógica, tá? Por raciocínio matemático, lógico dedutivo. Então, objetos LI quer dizer que o Vronsky é não nulo? Não. O teorema é Vronsky não nulo implica objetos LI. Se os objetos forem LD, aí sim, Vronsky nulo, porque eu teria a contrapositiva. Lindamente. Um abraço, até a próxima. Show! Vamos lá.